Louvado seja Deus. Eu acho que a gente já entramos no ar já, né? Pronto. Eu estou só colocando aqui o Moisés, gente, para a gente poder começar aqui. Enquanto isso, você vai podendo compartilhar, divulgar nossa live, viu? Tá entrando. Pronto. Pronto. Moisés também entrou. Paz e graça, Moisés. Tudo bom? Pode ser, pastor. Amém. Meus queridos, a gente combinou aqui que logo nesses primeiros 2 minutos de live, a gente vai aproveitar aqui e divulgar também um pouco da programação que a igreja desenvolve também aqui na internet. Primeiro convite que eu queria fazer para você é o nosso programa diário que a gente tem feito tanto no YouTube como no Facebook. Todos os dias, de domingo a domingo, a partir das 21h30, nós exibimos o programa Voz da Palavra, que é um programa devocional, né? Um programa de fortalecimento espiritual, onde nós compartilhamos palavras bíblicas, né, ministradas por pastores, evangelistas, né, professores de escola bíblica e também os irmãos e irmãs da igreja. Então é um programa onde os irmãos são chamados a compartilhar palavras devocionais para que a gente possa se estimular na fé, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nesses dias, né, de distanciamento social, e que a gente está cada vez mais necessitado de preencher o nosso tempo com um bom material, então nós temos investido nesse projeto. Então você que está nos acompanhando agora por essa live, eu convido você todos os dias, às 21h30, entrar nesses dois canais. No primeiro canal é o canal do YouTube da nossa igreja. Você digita lá Batista Moriá de Calcaia no YouTube e você vai encontrar o nosso canal lá com várias transmissões, inclusive já gravadas. Todas as transmissões são gravadas. E também no outro canal, que é na nossa fanpage no Facebook, que lá você também digita o nome por completo, Igreja Batista Moriá de Calcaia. Então, nesses dois canais, você também pode encontrar a nossa transmissão. E também, você pode me encontrar também no meu perfil pessoal, a transmissão desse programa, o programa Voz da Palavra, no Facebook. E o meu perfil no Facebook é Diego Bruno.Almeida. Então, todos os dias, você que está nos acompanhando pode ter essa oportunidade de se alimentar e crescer na palavra de Deus. Eu peço a você também, meu amado irmão, minha amada irmã, você ouvinte, você que foi convidado pelo Moisés, você também que foi convidado, a divulgar também essa programação depois. A gente vai tentar se organizar aqui para que essa transmissão também, essa live, ela possa ser guardada depois para a gente retransmitir ela em uma outra oportunidade no YouTube, tá bom? Então a gente vai ver, vamos se esforçar para a gente conseguir acertar no final dessa live, gravá-la, depois a gente retransmiti-la no YouTube, tá bom? Bem, eu queria começar essa live com um tema, né, que a gente colocou lá no cartaz: juventude, ansiedade e o fim de tudo. Eu acho que você que está aí navegando, né, pelos mares da internet, já tem visto esse tema sendo debatido por diversas vezes. Esse tema está sendo muito mais comum do que a gente pudesse esperar, né? E é interessante a gente perceber que a gente vive numa época que a gente tem tanto acesso a entretenimento, a gente tem tanto acesso a gastar o nosso tempo com tantas atividades diferentes, séries, filmes, jogos online, e mesmo numa época com uma quantidade de entretenimento tão grande, mesmo assim, muitas pessoas são tomadas de crise de ansiedade. E, geralmente, esse tema, quando vem sendo discutido sobre ansiedade, geralmente é com foco mais nas pessoas adultas, geralmente pais e mães de família, profissionais da saúde, profissionais da área de segurança, e dificilmente se fala com a ansiedade no foco da juventude. Então a gente justamente queria aproveitar essa live de hoje para justamente discutir isso, né? Focar na questão da juventude. A juventude tem sido ouvida? A juventude tem sido acompanhada nesse sentido? Ou será que muitas vezes pais, mães, até mesmo professores e outras pessoas, ao olharem para os adolescentes, dizem assim: eles não têm problema de ter ansiedade coisíssima nenhuma, não tem conta para pagar, né, Moisés? Não tem conta para pagar, não tem filho para criar, né? Então, eles não têm responsabilidades pesadas como eu tenho.
Então, se algum jovem aí ficar querendo dizer que por acaso a gente eles estão com ansiedade, isso aí é frescura, isso é frescura. E a gente quer justamente hoje tratar e dizer que não é. Dizer que isso não é frescura, que isso não é birra qualquer. Existem casos sérios de jovens que realmente estão tendo crise de ansiedade, estão tendo surtos mesmo psicóticos, pessoas perdendo o controle, pessoas indo parar muitas vezes no hospital com crise de ansiedade devido a toda essa onda de questões. Mas eu queria justamente deixar agora passar a oportunidade para o Moisés aqui compartilhar com a gente um pouco daquilo que ele tem visto. E o Moisés também trabalha também ministrando palavras, estudos bíblicos em células, com foco nos jovens. Tem trabalho também, desenvolve também já trabalho no colégio, em escola pública. Então eu queria que ele agora pudesse falar um pouco para a gente do que ele tem visto, né? Eu acho que até alguns casos poderiam até ter começado até antes mesmo de todo esse distanciamento social, antes da pandemia. A gente já via alguns casos sérios ali e acolá, mas essa pandemia acabou aumentando. Então, Moisés, diga aí pra gente aí qual é a sua opinião sobre esse assunto. O que você tem visto? Compartilhe um pouco com a gente sobre isso. Eu não tenho nada que tirar do senhor. Até porque o senhor falou sobre essa crítica, né? Essa crítica de olharem para a juventude e dizer que elas são sujeitas a esse tipo de crise, que é a ansiedade, por falta de problemas relacionados a problemas financeiros e algo desse estilo. Mas a juventude, ela é o maior público, ela é o público-alvo das crises de ansiedades e desse mal que vem assolando, que é a ansiedade. Para você entender e para você tentar trabalhar com a ansiedade, você tem que primeiro, pelo menos, entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é um problema psicológico, ela não vem sendo estudada há meses atrás, ela vem sendo estudada há anos atrás, ela começou a ser estudada em 1975, ela é um problema que ela vem assolando há muito tempo. Isso é quando ela começou a ser estudada, quando começaram a tentar entender o que é a ansiedade. Mas já é um problema antigo e que ela é algo permanente e você tem que entender, saber diferenciar o que é crise de ansiedade e o que é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela é a pessoa que sofre com esse mal e que ela já vem apresentando isso há muito tempo. Entendeu? E a crise de ansiedade é algo que a gente todo mundo está sujeito a passar, todo mundo está sujeito a ter. Então tem que saber diferenciar. Eu sou uma pessoa ansiosa ou eu sou uma pessoa que está tendo crises de ansiedade, está tendo surtos de ansiedade. Ok? Saber essa diferenciação. Quais os sintomas? Os sintomas da ansiedade, eles são praticamente os mesmos em todas as pessoas. Eles variam de acordo com o problema que você tem, de o quão grave a ansiedade está lhe atacando. A ansiedade ela é um problema, eu costumo dizer, que quando você fere alguma parte do seu corpo, você pode dar sugestão para o cérebro para que você não sinta dor. Mas quando você fere a sua mente, não há nada no corpo que faça com que aquilo se cure. Até porque o cérebro, ele é que trabalha todo o corpo humano. Os sintomas da ansiedade são variados. Eles podem ir de uma falta de ar, problema com respiração, dores no corpo, nas regiões do corpo, no peito, dor no peito. São sintomas que mostram que você é ansioso. Porque de tanto acelerar a sua mente, o seu corpo ele não consegue acompanhar o que a sua mente está fazendo. Então, ele vai ferir o seu corpo de qualquer maneira. Sobre os trabalhos e sobre, como o pastor falou, sobre as pessoas que eu venho conversando, que têm esse sintoma de ansiedade, eles falam, Moisés, eu não sei se eu já tinha ansiedade antes da pandemia ou se eu vim obter agora. Na maioria das vezes você já tem ansiedade, mas você já ocupou tanto o seu cérebro, você tinha com o que ocupar, com colégio, com trabalho, com saída, e de tanto você sair, você nem notava que você tinha, entendeu? Mas você já tinha esse problema de ansiedade. Você só não tinha sido com agravamento, né? Como o pastor disse, se agravou nessa pandemia. Tem as formas de combate à ansiedade. Tem várias formas para combater a ansiedade. De maneira física, né? De maneira secular, tem algumas maneiras como você pode combater a ansiedade. A primeira de tudo é esporte.
atividade física, você, no decorrer de atividade física, você ocupa sua mente. Aliviar o estresse de alguma maneira, tem tratamentos para isso, como musicoterapia, quiropraxia, são coisas assim, que fazem com que você amenize e você mude a rota, o percurso da sua mente e você consiga aliviar mais isso. O controle da respiração também afeta muito no combate à ansiedade. Você consegue respirar bem, você consegue trabalhar muito com a respiração, você consegue amenizar muito a crise de ansiedade em você. Quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, você tente controlar a respiração, você pense, coloque na sua mente, jogue a sugestão para sua mente de que você está se tranquilizando, coloque a sugestão na sua mente que você está ficando bem e controle a sua respiração. Isso vai lhe ajudar muito a combater crise de ansiedade. Não a ansiedade por completo, mas a crise. E evita, como eu disse, evitar pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles influenciam muito, muito na sua crise de ansiedade. De maneira que quase 100% o seu problema são os pensamentos negativos. É a junção de vários pensamentos, esse elaborado do cérebro de vários pensamentos, e você continua a dar o gatilho para a ansiedade, porque todo e qual problema psicológico que você possui, ele sempre vai ter um gatilho, seja relacionamento, seja problema espiritual, seja problema no colégio, no trabalho, todo e qual problema psicológico que você possui, ele sempre vai ter um gatilho. Ele é como se fosse um incêndio. Ele precisa de uma ignição para que você consiga. Tem cura? Tem. A crise de ansiedade ela sempre teve cura, até porque a ansiedade para a depressão ela é um pulo. Ela tem cura sim, no decorrer do combate, e o pastor vai falar mais sobre essa cura depois. Mas o que eu estou falando aqui é só para questões de amenizar. Como fazer para amenizar as crises de ansiedade. Isso eu falo, repito, eu falo de crise de ansiedade. As crises você pode aliviar combatendo com pensamentos positivos, com esportes físicos, aliviando o estresse de alguma maneira. É isso. Falando sobre experiências, eu converso constantemente com pessoas que têm crise de ansiedade e eles me procuram muito para conversar sobre isso. E eles me perguntam muito sobre, Moisés, será que isso talvez não seja nem besteira minha, como as pessoas me falam? Não, não é. A crise de ansiedade ela é grave, muito grave. A ansiedade ela é algo que se você não souber combater no começo, ela se agrava de uma maneira incrível, incrível mesmo. Ela consegue se agravar de uma maneira em que você talvez nem consiga combater depois. Porque ela é uma série de pensamentos que ligam um ao outro e que no final a gente sabe que quanto a gente pensa mais, a gente só tem uma conclusão que é a morte. Então, se você tem crise de ansiedade, o primeiro conselho que eu digo a você, alivie, converse e fale sobre o que você está sentindo. Porque desabafar influencia muito na cura que você vai ter. Controle de respiração ajuda bastante. Exatamente, como eu acabei de falar. O controle de respiração, ele ajuda muito a você combater a crise de ansiedade. Repito e torno a falar. Não a ansiedade por completo, mas as crises. O controle, quando você faz esses movimentos básicos de controle de respiração, o seu corpo começa a entender de que você não está passando por um problema, o seu corpo começa a entender que você não está numa situação de risco, é só algo que está na sua mente, que foi colocado na sua mente, que você mesmo está colocando. A respiração influencia muito para que seu corpo entenda que você está bem. Entendeu? Porque a ansiedade, ela provém de seus pensamentos negativos que se aplicam no seu corpo. Você pode fazer o contrário, você pode mandar sugestões positivas para que você entenda que você está ficando bem. Ok? Mas aplicar mais alguma coisa, pastor? Não, Moisés, aí no caso, agora, o que eu queria perguntar para você é a respeito, assim, se você poderia nos dizer, assim, no diálogo, né, que você tem com outros jovens, situações que você acha que a, a, ajudaram a desencadear a crise de ansiedade, né? Pessoas com as quais você conversou, ou histórias que você teve acesso de jovens, assim, em que você percebeu, rapaz, essa situação aqui, essa experiência, esse acontecimento desencadeou, foi o gatilho de uma crise de ansiedade na vida desse jovem. Que você tem alguma coisa que você lembra do dia a dia, entendeu?
infelizmente mesmo, a maior parte das situações que tem na juventude que acontecem com a crise de ansiedade do gatilho, parte da família. De problemas caseiros, problemas que dentro do próprio lado, dentro da própria casa, eles têm. E eles começam a querer esvaziar isso e a querer ocupar a mente lá fora. É por isso que a pandemia agravou tanto esse problema de ansiedade. Por causa que a maneira que eles tinham para poder aliviar é fora de casa. Dentro de casa, eles não se sentem bem, eles não se sentem confortáveis, porque a família deles já é um problema. Esse é um dos primeiros pontos e são os que mais me falam, que é a questão de família. O segundo é relacionamento, que ele serve só para complementar esse problema. Os relacionamentos, quando eles não dão certo, os relacionamentos quando eles têm aquelas brigas, que são as pessoas que eles veem como âncora, que eles veem como salvação. Ah, o meu namorado, eu vou lá, ele vai me abraçar, a gente vai se cuidar, tal, vai ficar tudo bem. Aí ele já não está bem em casa, ela vai procurar amor e afeto numa pessoa que também está errada, e ele só termina, entendeu? É como se só acabasse com a pessoa. Então, esses são os dois pontos básicos e principais de gatilhos da crise de ansiedade, que são família e relacionamento. Esses dois, eles são os maiores casos que falam sobre, as pessoas tratam comigo sobre ansiedade. Que na maioria das vezes vem acompanhado um do outro, né? Vem família, relacionamento, aí junta com o trabalho, escola e excesso e sobrecarga, né? Que as pessoas, porque uma pessoa ansiosa, ela na mente dela, ela tem muitos problemas e ainda vem mais sobrecarregar, as pessoas ainda sobrecarregam, porque a sociedade ela é profissional em sobrecarregar pessoas. Então, um liga o outro. Olha, pessoal, eu acho que interessante o que o Moisés falou, né? Que realmente são os principais. O relacionamento dentro de casa com os pais, com os irmãos também, né? Pais e irmãos, e também questão de relacionamento amoroso, né? O namorado, a namorada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim como pastor. O Moisés deve lembrar disso que a gente estava conversando. Pessoal, é fato, eu tô com 34 anos de idade, me casei cedo, casei com 19, tá certo? 19 para 20 anos de idade me casei. E esse ano eu tô fazendo 15 anos de casado, né? E assim, eu com 34 anos não me acho tão jovem, mas também não me acho tão velho, né? Apesar de, às vezes, a juventude ficar fazendo hora com minha cara, dizendo que o pastor tá meio velho, né? Mas deixar esse assunto aí pro lado. Mas, ó, vocês que estão escutando a gente aqui agora, deixa eu dizer um negócio. Uma das coisas que me deixa mais chateada é quando a gente sai da adolescência, entra na vida adulta e começa a enfrentar uma série de problemas, de desafios, de dificuldades que realmente correspondem à vida adulta. Problemas esses que a gente pensava, rapaz, eu nunca imaginei na minha juventude que eu ia passar por isso, eu estou tendo que enfrentar isso. Quer dizer, a vida adulta que me disseram, é isso aqui mesmo, é essa chatice, são essas responsabilidades, são esses compromissos, é isso aqui mesmo, quer dizer que eu vou ter que muitas vezes abrir muito mais mão da minha felicidade, da minha satisfação do que eu imaginava. E aí eu digo para vocês, vai ser muito mais do que a gente pode imaginar. Os compromissos, as responsabilidades, elas aumentam muito. Agora, o que eu acho erradíssimo é que quando a gente chega na vida adulta e olha lá olha para os jovens, parece que dá uma amnésia na cabeça de muito adulto. Aí eu vou falar com questão de pai e mãe. Parece que dá uma amnésia na cabeça de muito pai e mãe e parece não se lembrar mais que um dia já foram adolescentes. E mesmo que talvez digam que os problemas da adolescência dos pais não seriam os mesmos problemas da adolescência dos filhos, eu vou lhe dizer que a única coisa que muda é só questão de marca de roupa, música e tecnologia. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Eu fiz história, sou formado em história, e uma coisa que a gente nota que se repete em todas as gerações. Toda geração quer ser única. Toda geração acha que os seus problemas são exclusivos e que quando são exclusivos, eu estou querendo dizer para você que os meus problemas são exclusivos e que são muito maiores do que os problemas de outras gerações. Tá certo? Então, a gente vê isso sendo repetido na história. E, às vezes, a falta de entendimento, né, de a gente, aquela coisa de a gente se identificar com o problema do outro.
de tentar se colocar no lugar do outro. É uma das grandes dificuldades que impedem, muitas vezes, o bom relacionamento, o bom andamento do relacionamento dentro de casa. Olha, para você, se tem alguém aqui, que com certeza deve ter, se alguém aqui que talvez não seja cristão, né? Mas até os que são cristãos também conhecem aquela música tão famosa do Renato Russo, quando ele fala assim que você diz que seus pais não te entendem, mas você também não entende seus pais. Não, é um cara que nem cristão era, mas que falou uma verdade que é absoluta. E a verdade não deixa de ser verdade, independente da boca de quem saia. Então, essa falta de a gente de se colocar, de identificação, se identificar com o outro, justamente, pessoal, é o grande gatilho dos problemas do relacionamento familiar entre pais e filhos e também entre irmãos dentro de casa, né? Às vezes as diferenças de idade, as diferenças de experiência que geram muitas vezes os atritos. Atrito vai ter sempre. A gente também não é aqui ingênuo de falar que família não tem atrito. Mas o grande problema é não saber aproveitar-se desses atritos para crescer em maturidade, para desenvolver soluções, para fazer com que os dias e os anos se passem e a gente possa dizer, rapaz, hoje a gente já não briga tanto por isso, a gente aprendeu com os nossos erros, a gente aprendeu com as nossas dificuldades, né? A gente aprendeu a se perdoar, né? Então tudo isso, né? Eu acho que é o começo de a gente, por exemplo, entender que o bom andamento do relacionamento familiar é fundamental para evitar essas questões de crise de ansiedade, né? Exatamente. Um dos pontos muito... Eu gostei muito bem da aplicação, pastor, porque o que falta muito atualmente é empatia. Você ser empático, você ter empatia por outra pessoa, evita grandes problemas psicológicos, principalmente. Quando você tem empatia, você demonstra empatia para uma pessoa, que você se põe no lugar dela, que é isso que está faltando muito atualmente, você se pôr no lugar do outro, você evita grandes problemas. Você pensa, ah, não, na minha época eu tinha problemas parecidos, entendeu? E eu achava que aqueles problemas eram gigantes para mim. Por que para ela não pode ser? Por que para ele não pode ser? Um dos grandes problemas também que causa a crise de ansiedade atualmente é a insegurança, você se sentir inseguro. Isso na juventude, um fato. Você se sente seguro consigo mesmo. Ah, será que eu sou suficiente mesmo para seguir esse tipo de carreira? Será que eu consigo mesmo ter esse tipo de profissão? Será que eu sou inteligente o suficiente para poder seguir esse ramo? E puxando para o lado de relacionamento também, será mesmo que eu sou o suficiente para o meu namorado, para minha namorada? Será que ela não vai me trocar? Aquela que é outra pessoa? A insegurança, ela também é um ponto muito forte para a crise de ansiedade, para aumentar a crise de ansiedade. Você ser inseguro consigo mesmo. E aí eu torno a falar sobre o pensamento positivo. Você colocar na sua mente de que você é suficiente, sim, suficiente para você alcançar os seus objetivos, suficiente para você, suficiente mesmo até para outra pessoa, até porque você é suficiente sozinho, quem dirá para outra pessoa, entendeu? Você colocar na sua mente que você é suficiente e remover essa insegurança é um ponto muito forte para você cessar aquela crise de ansiedade naquele momento. A insegurança é sim um grande gatilho para a crise de ansiedade. Okay. E é um veneno para os ansiosos. É verdade. Você falou um pouco interessante que a gente pode até depois pegar uma aplicação bíblica para isso. Eu estou anotando aqui para depois eu não me perder. Eu queria também lembrar de outra coisa, sabe o que é? Eu falei logo no começo que muitas vezes o pessoal na vida adulta olha para a juventude e fala assim, não, eles não têm tantas responsabilidades como a gente, então não tem possibilidade de eles terem crise de ansiedade. A gente acabou de mostrar aqui que que geralmente os gatilhos começam dentro de casa, das crises entre pais e filhos, que existem, sempre vão existir, o problema é saber lidar com elas, tá certo? Mas eu também queria argumentar uma outra coisa. E olha, eu estou falando aqui, se tiver algum pai depois, alguma mãe que talvez esteja acompanhando, ou talvez acompanhe depois, quando a gente retransmitir lá no YouTube, eu quero dizer uma coisa, que às vezes a pessoa fala, eles não têm responsabilidade, então não deveriam ter crise de ansiedade. Mas você tem que também lembrar de uma outra coisa. Tem que lembrar que é o seguinte, se o adulto, com toda a experiência de vida que ele tem, se os adultos, com toda a experiência de vida que eles têm, eles estão entrando em crise de ansiedade,
Então, meu amigão, quanto mais a juventude, que tem menos experiência de vida. Eu deveria parar para pensar o seguinte: os que têm menos experiência de vida, os que passaram por menos situações de vivência, estão muito mais vulneráveis à crise de ansiedade do que os adultos que, usando agora aqui um linguajar bem cearense, né, já estão mais calejados, estão com um couro mais grosso das pancadas da vida, né? Então, a empatia, que o Moisés aí, no caso, falou muito bem, essa palavra que eu estava até querendo lembrar, a empatia é fundamental nessa hora para entender, rapaz, os jovens, sim, eles sim estão muito mais suscetíveis a entrar em crise de ansiedade nesse sentido. E Moisés, tu falou também, lembrando da questão do namoro, né, de quando, por exemplo, o jovem, né, geralmente na sua experiência amorosa, ele se entrega completamente no namoro e muitas vezes o desequilíbrio que pode existir em todas as fases da nossa vida, mas o desequilíbrio em um relacionamento amoroso é quando a gente pega o outro e coloca ele como alvo da nossa felicidade, né? E uma coisa interessante que até o pastor Josué Gonçalves, que é um pastor excelente assim no tema de família, alguns devem conhecer ele na internet, e se não, depois procure no YouTube, pastor Josué Gonçalves, na área de família, ele é muito bom, ele também vai falar isso, ele vai dizer que a gente não casa, e eu posso até incluir a questão de namoro, né? A gente não casa, a gente não namora, não é para a gente ser feliz, mas é para fazer feliz o outro. É para compartilhar uma felicidade que a gente já tem. Então, quando você fala, Moisés, da questão, por exemplo, de suficiência, né? Que eu sou suficiente nesse sentido, eu também quero falar desse lado, que a gente precisa... Por que muitas vezes a gente não recomenda um namoro muito cedo? Porque muitas vezes a pessoa, muitas vezes, ela não se conhece tanto. Ela não consegue discernir muito a sua identidade, né? Se consegue saber qual é o seu objetivo de vida, né? Por que ela está aqui nessa terra? Olha, essa é uma pergunta que afeta a gente sempre. Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer da minha história? Pessoas que não sabem, muitas vezes, parar para pensar nisso, né? O que eu quero fazer da minha história? Eu quero um dia ter uma família, que tipo de trabalho eu queria ter, mesmo que depois lá na frente mude, né? Mas quando a pessoa não consegue se conhecer o mínimo necessário, ela acaba projetando toda a felicidade dela no outro. E aí, meu irmão, quando o namoro acaba, né, quando a pessoa leva um fora daquele legal, um fora federal, como diz o pessoal por aí, o mundo desaba. Aí a pessoa quer se matar, né? A pessoa quer tirar a própria vida, a pessoa fica em depressão e assim por diante, né? Pode falar. Você se frustra, porque você depositou toda a sua felicidade em alguém, quando necessariamente aquela felicidade tem que brotar em você, você tem que estar feliz consigo mesmo. Eu falo isso diariamente para todos os meus amigos e minhas amigas. A felicidade tem que estar em você, você precisa estar feliz para poder você estar com outra pessoa. Você precisa se amar, você precisa se cuidar e saber que você está bem sozinho, para só então você se relacionar, entendeu? E fazer outra pessoa feliz e vocês pensarem em um futuro juntos, porque senão, se você depositar toda a sua felicidade em uma pessoa, aquela pessoa vai acabar com você uma hora ou outra. E você vai ficar sem chão, literalmente sem chão. Você não vai saber nem o que dizer, você não vai saber nem o que fazer. É por isso que gera ansiedade e pula para a depressão, né? Você começa a se entristecer, porque a sua felicidade estava em outra pessoa que não era para estar, era para estar em você. Exatamente, exatamente. Tem gente que pode até dizer assim, mas quando meu namoro acabou e tal, e você sabe com quanto dói o coração quando a gente fica angustiado. É lógico que toda quebra de relacionamento, ninguém sai sorrindo, né? A gente não está querendo também desprezar a dor que o outro sente, né? Que as pessoas sentem numa quebra de relacionamento. O que a gente está querendo dizer é o excesso, é o desequilíbrio emocional nessa questão. Dor sempre haverá. O que não pode haver, meu querido, minha querida, que você está me escutando, é você ter uma dor tão grande ao ponto de você tirar todo o sentido da sua vida. Você desprezar-se, né, como ser humano e dizer que não adianta mais nada, que nada mais presta, que você tem que morrer porque o outro acabou o relacionamento com você, né? Então lembre disso, né? A gente entra num relacionamento para compartilhar uma felicidade que já está dentro de nós. Nunca projete sua felicidade em outro,
porque um dia que esse outro for embora, ou lhe abandonar, ou outra coisa da vida acontecer, você infelizmente acaba desabando, e não foi para isso, né? Não foi para isso também que Deus nos criou, né? Olha, eu queria então agora aproveitar aqui e eu queria abordar também umas outras questões, né? Então vamos lá. Agora entrando um pouquinho nesse assunto também da pandemia, né? Então, a ansiedade da pandemia, ela tem umas características assim bem marcantes, né? A primeira porque assim, a gente tá o distanciamento, não vou falar em isolamento, porque o termo talvez mais correto é distanciamento. Isolamento a pessoa não fala com ninguém, né? Então, distanciamento seria o termo mais adequado. O distanciamento social pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Nós não estávamos preparados para quebrar, né, a nossa rotina diária de diálogo, de convívio, né, com as pessoas. Imagina só você que a gente, que é até latino-americano, né, a gente é conhecido por ser um povo muito afetuoso, um povo que toca no outro. Eu não me esqueço de certas experiências de pessoas que eu conheci que já foram para a Europa ou para os Estados Unidos, que as pessoas, os europeus, americanos, acham muito estranho esse negócio de a gente todo tempo ficar pegando no outro, tocando no outro quando a gente está conversando, né? E isso é uma coisa nossa. Então você vê que com esse distanciamento, esse toque, que é uma coisa tão característica da gente, de tocar no outro, de abraçar, né, de apertar a mão e tudo mais, isso tudo nos distanciou. E essa distância social realmente quebrou muito um vínculo. Eu fico pensando que a gente está aqui com a internet, né? Que aí, pela internet, tem acesso a seriado, tem acesso a filme. Quem gosta de ler, dá para poder também baixar livros e ler e tudo mais. Então, dá para poder fazer videochamada, conversar com o pessoal. A internet, ela dá um mundo de entretenimento para a gente e ajuda pouco a aliviar a tensão que o distanciamento social ele produz. Ajuda a aliviar um pouco. No entanto, mesmo com todas as ferramentas que a internet pode dar, isso não tira a atenção por completo. Porque a gente está distanciado, mas a gente entra num outro ponto, que é justamente o baque de lidar com o número de mortes absurdo em um curto espaço de tempo. E a gente já estava vindo, pessoal, de uma época onde a morte ela já estava sendo banalizada há muito tempo por causa da grande violência, né, no nosso país. Então, a gente já estava vindo de um período de banalização da morte. Agora a gente entra numa pandemia onde a morte continua e agora ela vem de uma maneira muito intensa, rápida, que está fazendo muita gente perder o seu chão. Então, nesses últimos dias, de repente você soube que alguém entrou num posto de saúde, numa UPA de manhã, e quando foi à tarde você soube que ela faleceu, né? Então isso causa um princípio de pânico, um princípio de desespero na vida de muita gente, né? E aí eu entro em outro ponto. Se as mortes, assim, no mundo, já também assustam a gente, imagine quando essa morte é na nossa família. Aí também é que a gente fica sem chão. Olha, eu estava conversando com um irmão agora nessa semana, que é membro da nossa igreja, que ele estava falando, né? Não chegou a completar, se eu não me engano, não chegou a completar uma semana do falecimento do pai dele. Mas esse rapaz conversando comigo e dizendo, pastor, eu continuo pedindo oração pela minha irmã está tendo crise de ansiedade todos os dias, está com a pressão alta, chora sem parar, e ela não tá conseguindo saber lidar com o luto. O luto também é um outro grande desafio na vida de todos nós. E sabe por que nessa época também, a questão da morte dos nossos familiares, o luto vem de uma forma também muito mais, como é que eu posso dizer, desesperadora, porque a gente perde aquele processo de ver a pessoa dentro do caixão, o processo do velório, o processo de sentar, ver aquela pessoa durante algumas horas naquele velório, ver os familiares chegando, se despedindo, os familiares também vindo até você, lhe abraçando, dizendo que tudo vai acabar bem, que só o tempo vai curar essas feridas, quer dizer, todo aquele processo de despedida que demorava algumas horas, até um dia, dependendo da hora da morte da pessoa, tudo isso acaba, né? De repente, a pessoa some da sua vida muito rápido, e nem o processo cultural de despedida não há. Então, isso também pesa, tem pesado na vida de muita gente. Então, jovens perderam seus pais.
jovens estão perdendo irmãos, jovens estão perdendo amigos também, porque também tem gente jovem falecendo, né, dessa pandemia. Isso também tem pesado muito. E a outra coisa é, até esse momento, a gente não está enxergando uma luz no final do túnel. No sentido de que a gente não tem uma política que consiga nos dizer, olha, talvez daqui a um mês acabe. Ou a gente vai começar a empreender uma série de medidas para que talvez daqui a 45 dias a gente oficialmente comece a liberar gradualmente. Não dá, porque tem um desacordo enorme na política, tem desacordo até no meio da ciência, médicos infectologistas que aprovam o bloqueio total, outros que desaprovam, diz que negócio que tem que liberar logo. Então, essas vozes, várias vozes discordantes, deixa todo mundo confuso, né? Pode falar. O senhor chegou a comentar sobre o celular, né? Na juventude, sobre os aparelhos tecnológicos que a gente tem, as maneiras como a gente tem como se comunicar atualmente. É bom sempre ressaltar que, como é dito naquela frase, né? Que tudo demais é um veneno. Saber também entender de que tem os seus limites e até onde você vai usar o seu aparelho e quantas vezes, porque agora é a nossa única maneira de distração, mas também é a única maneira que pode também aumentar a nossa crise de ansiedade. Porque você ver coisas que não convém, é engraçado como sempre, tudo o que me vem na mente, como é do meu cotidiano, sempre me vem questão de relacionamento, porque é o que eu tenho convívio. Você de pegar o seu celular, de você sentir vontade de mandar mensagem para tal pessoa, de você ver tipo de comentários na foto, essas coisas assim, coisas relacionadas a relacionamento, isso afeta muito no seu psicológico para aumentar a crise de ansiedade. Então você tem que entender de que tudo tem limite e de que você tem que saber como usar o seu celular, de como você vai tirar a produtividade daquilo. Porque se você só utilizar de maneira que vê coisas que não convêm a você, aí você vai estar só se matando psicologicamente. Desculpa o termo, mas é esse, é um suicídio psicológico. Você começa a alimentar sua mente de coisas que você sabe que vão fazer mal, você começa a executar coisas que você sabe que vão fazer mal, você vai lembrar de tal coisa, de tal situação, e você está cometendo suicídio psicológico. O pastor falou sobre a luz no fim do túnel, né? Não é querendo ser negativo, mas como eu disse na reunião ontem, de que a gente, mesmo que não tenha uma previsão para o fim dessa pandemia, ela vai acabar. E quando acabar, não deposite também toda a positividade quando acabar, porque realmente a gente vai se livrar do vírus. Graças a Deus por isso. Mas, de qualquer maneira, vai ter problemas a serem resolvidos. Coisas relacionadas a colégio, a trabalho, a economia, coisas que você vai ver problemas ainda. Ou seja, enxerguem como o fim do vírus e amém por isso. Mas quando terminar, lembre-se que você ainda vai ter problemas, vai ser menos um. Então, como eu disse, não depositar toda a tua felicidade em uma coisa só. Entendeu? Deposite a felicidade que você tem, deposite em você mesmo e como você vai atuar com aquilo. E quando você começar a depositar a sua felicidade em você mesmo, você vai começar a entender de que você não precisa de mais nada além do que você. Entendeu? Pode continuar. Exato, exato. E era o outro ponto que eu ia falar. O entretenimento que pode ser de qualidade, né? Que a gente pode usar o celular, e também entretenimento ruim. Eu fico pensando que a gente às vezes esquece. Tem uma passagem no livro de Provérbios, pessoal, que fala assim, ó, que o ouvido prova as palavras como a boca prova a comida, né? Então, tudo aquilo que você ouve e também vê, né? Que os olhos também são a janela da alma, tudo aquilo que você consome de entretenimento, seja de música, seriados, filmes, qualquer tipo de mídia que você consuma, isso vai ter um efeito em você, talvez até um pouco parecido com talvez a comida que você come, né? Se você comer uma comida estragada, meu querido, né? Se prepara para os efeitos colaterais depois. Você não para pensar também a respeito do tipo de conteúdo que você consome e a sua mente vai ficar trabalhando naquilo depois? Como é que as nossas emoções vão lidando com o tipo de entretenimento que a gente tem adquirido? A gente precisa, pessoal, parar para pensar nisso. Porque o entretenimento de péssima qualidade, ele tem também em alta quantidade na internet. O que não falta por aí são coisas que, uma vez você ouvindo, assistindo,
Talvez no momento você não sinta absolutamente nada, mas aquilo fica armazenado no seu subconsciente. E às vezes, basta apenas que alguma situação ideal se estabeleça para que haja um gatilho emocional, você desabe emocionalmente, chore, grite, tenha um batimento cardíaco acelerado, falta de ar, e você pergunta, o que foi que eu fiz? Lá você lembra o que é que você ouviu e leu, né? O que você assistiu, o que você ouviu. Pessoal, a gente pensa que não, mas a gente tem que fazer, a gente sempre tem que fazer um questionamento. Olha, esse questionamento era da década de 90. À medida que, digamos assim, a violência ela foi cada vez sendo banalizada pela mídia, isso acabou parecendo que se revertendo em insensibilidade diante de mortes, diante de crimes. À medida que a mídia foi cada vez mais banalizando a violência, querendo dizer, rapaz, a violência é uma coisa comum. A gente tem que aceitar, acabou-se a conversa, né? Ah, morreu ali e tal. Faz parte, aquela coisa, quer dizer, a falta do chorar, do se angustiar, do se entristecer, a falta disso. Pensar na vida do próximo, né? Exato, pensar na dor do outro, acabou fazendo com que a gente se tornasse numa sociedade cada vez mais insensível. Então, eu quero que você que está agora nos assistindo, pare para perguntar, mas o que é que você está assistindo? Nessa época de pandemia, que talvez, em vez de ajudar você a evitar a crise de ansiedade, talvez esteja até estimulando. O que você está assistindo? Né? Que tipo de seriado você vê? Que tipo de filme você vê? Qual é o tipo de história que você fica, né, assistindo talvez durante 1 hora, 2 horas ou mais, que ao você desligar o aparelho e depois cuidar da tua vida, o que aquilo vai ter de efeito em você, né? Diga lá, Moisés. Como o senhor falou, a nossa saúde corporal resulta no que se nos alimentamos bem, né? Do que alimentamos. Nossa saúde corporal sempre vai depender disso, de como a gente se alimenta e dos exercícios que praticamos. A mente não é de maneira diferente. A saúde mental, ela resulta no que você se alimenta de, como o pastor falou, músicas, filmes, séries, o que você assiste. Não tem como você ser positivo nessa pandemia se você só assiste jornais que falam sobre as mortes, se você só calcula o número de mortes, você não vê quem se curou, não tem como você ficar bem. É impossível você ficar bem se você só assiste coisas que lhe deixam para baixo. Você tem que assistir coisas que resultem na sua positividade, que você pense, poxa, tá melhorando. Hoje está melhorando, entendeu? Você alimenta, como eu falei desde o começo, pensamentos positivos. Você alimenta a sua mente com pensamentos positivos e ele resulta no seu corpo e resulta na sua mente com isso. Você joga a sugestão para o seu cérebro e ele aceita aquilo de maneira. Agora, com você, como eu disse, você continuar vendo coisas negativas, tá acontecendo isso em tal país, o meu país está indo para baixo, a economia, número de mortes e tal, você só vai ficar mal. Você precisa jogar sugestões positivas para sua mente e você vai melhorar conforme o que você vai se alimentando. Como eu disse, não tem como você ficar bem se você vê coisas que lhe deixam para baixo. Assim, completamente sem lógica. É a mesma coisa que você não querer ter diabetes ou pressão alta e você só comer coisas salgadas e doces. Não, é impossível. É impossível. Você precisa exercitar o seu cérebro, assim como precisa exercitar seu corpo. Exercite com livros, como eu disse. Exercite com livros e com coisas positivas. Vídeos, só o que tem. Tem muita coisa positiva na internet. Você, Gustavo. E aqui, pessoal, a gente já está se aproximando dos 15 minutos finais da nossa live. E eu queria também dizer uma coisa para vocês. Agora a gente vai tentar finalizar agora puxando para uma aplicação bíblica, né, de tudo isso, né? Será que existem princípios bíblicos que podem nos ajudar? Tem, e existem. E desde já a gente começa logo dizendo uma coisa para vocês. Olha, nessa época dessa peste, né, dessa pandemia, muita gente associa, né, com a questão do final do mundo, associa já com a extinção de todas as coisas. Outros vídeos associados a fim de mundo também começam a pipocar na internet em grande número, e o clima, né, faz com que esses vídeos tenham muitas visualizações e a gente às vezes nem para pensar que são pessoas que não querem nem não estão nem interessadas que o mundo acabe, elas querem ganhar dinheiro. Então elas só estão jogando um assunto midiático,
um assunto que chama a atenção, para que você vá lá e clique. Antigos. E até antigos, né? Isso, até vídeos antigos estão sendo reeditados, recolocados de novo, para chamar a atenção. Pessoal, então, eu até recomendo vocês, até pelo o tempo também muito, muito curto, eu recomendo a vocês que vocês possam ir lá no YouTube, no Batista Moriá de Calcaia, no YouTube, no canal da nossa igreja, e procure um dos últimos programas, do domingo retrasado, ano passado, Conversa Bíblica com o Mestre Henrique, onde nós tratamos sobre esse assunto de pandemia e final dos tempos. A Bíblia é categórica em dizer que os sinais dos últimos tempos, eles estariam apontando para a vinda de Cristo, mas ainda não é o fim. Isso aqui nem sequer ainda é o princípio das dores. O que nós estamos passando, isso aqui não é nem o princípio, né, da grande tribulação, do grande sofrimento que ainda vai se abater sobre essa terra, quando o grande e maior opositor contra Deus, que a Bíblia chama de anticristo, vai surgir. Então, não é ainda esse momento. Nós estamos vivendo em um momento onde, o que a Escritura nos mostra, o que a Bíblia nos fala, estamos apenas vivendo mais um ciclo de um mundo em decadência que entrou nessa decadência por causa do pecado lá no princípio da criação, né? Porque basta você olhar, essa não é a primeira pandemia que a gente está vivendo na história da humanidade, mas é a primeira pandemia que a nossa geração está vivendo. Pode falar, Moisés. E nem vai ser a última, né? Como eu falei, não é a primeira pandemia e nem vai ser a última. Assim como houve a erupção do vulcão, que muitos ficaram assustados, abismados. E são coisas que acontecem há muito tempo, e porque aconteceu de uma vez só, as pessoas assimilam com o fim do mundo. Como o senhor disse, o fim do mundo está longe de acontecer. Já aplicando aquela história que a gente viu da fake news, né, pastor? Dos 3 dias de escuridão, que são vídeos antigos, relatos antigos, notícias falsas já antigas, que foram aplicadas em 2012, 2015, 2018. Eles vêm sido mostrados há muito tempo e que nós, jovens, já era para ser nosso costume de a gente ir lá, pesquisar a fundo antes de compartilhar. Nós temos mais intimidade com a internet, até porque é da nossa geração. Era para a gente saber pesquisar e a gente ver se era cabível ou não. Até porque 3 dias de escuridão, onde o demônio ia chamar o pessoal, isso é sem lógica alguma. E fake news como essa só aumentam as crises de ansiedade ultimamente. Então, galera, não compartilhem tudo que vocês veem, porque nem tudo é verdade. A maioria, grande parte, não é verdade. Se você for puxar essa ficha, vem de muito tempo mesmo, e você fica até besta de ter acreditado naquilo. Isso, é verdade, é verdade. Olha, lembrando aqui para vocês, lendo alguns versículos bíblicos sobre a questão de ansiedade, Jesus já trata sobre ansiedade, por exemplo, com Marta e Maria, né? As 2 irmãs de Lázaro, né? Também que quando Maria ficou aos pés de Cristo ouvindo a palavra, a pregação dele, mas Marta ficava ansiosa, tentando resolver os problemas da casa, querendo até servir a Jesus, mas tomada por uma ansiedade, né? E lá em Lucas 10, 41 e 42, a Bíblia vai dizer, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. No versículo 42, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus já trata de ansiedade com Marta, dizendo, olha, para com ansiedade, para com preocupação, você não pode resolver problemas que ainda não chegaram. Você deve escolher, deve tomar a melhor decisão, a melhor escolha. E qual é a melhor decisão? Aí Jesus fala, Maria tomou a melhor decisão. E qual é a melhor decisão? Não ser controlada por ansiedade. Nós devemos nos sentar e ouvir o que Jesus tem a dizer para cada um de nós. Uma outra passagem que eu também queria compartilhar com você, desses minutos finais, é 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde a Escritura vai dizer, o apóstolo Pedro vai nos dar esse conselho sobre ansiedade. Ele diz, lançando sobre ele quem? Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a ideia de lançar aqui, literalmente, é como se eu pegasse um objeto e jogasse nas mãos do outro. Lançar no sentido de me livrar daquilo que para mim tem sido um peso. Então, você que está nos escutando, né, nessa tarde, entenda isso. Talvez, se você não tiver tido crise de ansiedade, não estiver passando por isso, mas você pode usar aquilo que a gente está compartilhando aqui nessa tarde para passar esse conhecimento para outros.
né? Então, nós temos conselhos pela Escritura de dizer o seguinte: a Escritura, a palavra de Deus, fala que o ser humano não consegue mudar sequer 1 centímetro da sua vida. Que o ser humano tem que entregar, na verdade, o controle e o domínio da sua vida nas mãos daquele que criou céus e terra. E nas mãos daquele morreu por nós e ressuscitou, que é Jesus. Outra passagem que eu quero meditar com você, só mais 2 versículos, está aqui no Salmo de número 27:14, onde a Bíblia fala, o salmista ele dá uma recomendação: espere em Deus, anime-se, e Ele, Deus, fortalecerá o seu coração. Espera, pois, em Deus. A Bíblia fala que nós devemos procurar ânimo e força vindos da parte de Deus e aprendemos a ter paciência, porque a ansiedade é o contrário, né, da questão da paciência. E, por fim, o último versículo que eu quero aqui compartilhar com vocês é o Salmo de número 31, versículo de número 24, onde ele diz: esforcem-se e Ele fortalecerá o seu coração. Vocês todos que esperam no Senhor. Então, a Bíblia mostra que as minhas crises de ansiedade são resolvidas em ouvir Cristo, priorizar ouvir a Cristo. As minhas crises de ansiedade podem ser resolvidas quando eu me livro desse problema, entendendo. Eu não posso resolver isso? Isso não está no meu controle? Isso não está no meu domínio? Então eu jogo isso nas mãos de Deus. Eu entrego isso nas mãos de Deus. E assim eu vou estar me livrando da ansiedade. O que a Escritura também está dizendo é que eu preciso aprender a ter paciência em Deus. E buscar em Deus o meu ânimo. Buscar de Deus a força que é necessária. Tá certo? E ele fala: Deus é poderoso para fortalecer o nosso coração. Olha, eu vou dizer para vocês, coração na Bíblia, lógico, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas aqui eu posso dizer que ele fortalece o nosso coração sentimentalmente e fortalece o nosso coração até fisicamente, porque a crise de ansiedade perturba até mesmo o nosso coração físico, né? A gente fica com batimentos cardíacos aceleradíssimos, em último grau, junto com a falta de ar. Tantas pessoas agora parando em hospitais por causa disso. Ele vai fortalecer o teu coração em todos os sentidos, porque se você esperar e confiar nele, tá bom? Eu queria deixar essa oportunidade aí para o Moisés dar as palavras finais dele, que a gente já está se aproximando do finalzinho aqui. Não tem nem o que remover, né? Não tem nem a aplicação perfeita. É exatamente isso. A gente, no começo da live, perguntaram o que era a cura. A cura foi apresentada agora. Como eu disse no começo da live, o que eu apresentei para vocês foram coisas que amenizavam, que relembrando para vocês foi esporte físico, pensamentos positivos, aplicar pensamentos positivos, evitar ao máximo os negativos, se alimentar mentalmente e fisicamente com coisas positivas, com coisas que vão nos render de maneira boa, que vão render para o nosso corpo de maneira fluente e continuar, como eu disse, continuar sempre com pensamentos positivos. Os pensamentos positivos, eles te elevam, você não tem capacidade, você não tem noção de o quanto isso aqui consegue afetar você, porque isso aqui é a base de tudo. Então, eleve os seus pensamentos positivos e aplique eles de maneira física, corretamente, e você vai se sair muito bem com a ansiedade, com a crise de ansiedade. Força aos ansiosos é Deus, e a base dos ansiosos para que eles se curem é Deus. Reprisando, o que eu falei para vocês é algo que amenizasse a dor de vocês, e a todos que precisarem, é só entrar em contato com o pastor Diego e entrar em contato comigo se você estiver tendo uma crise de ansiedade. E se você tiver problemas com ansiedade, você tem esse problema com ansiedade, nós estamos sempre prontos para ajudar. Afinal, esse é o nosso papel. Amém. Louvado seja Deus. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês terem nos acompanhado, tá bom, nessa live. A gente nem deu muito espaço para pergunta, porque, afinal de contas, é a primeira live que a gente está fazendo nesse formato de diálogo aqui no Instagram. A gente está conversando na possibilidade de a gente fazer mais encontros nos próximos dias, tá pegando aí, colhendo alguns assuntos que talvez sejam mais interessantes também para vocês, né, no dia a dia de vocês. Então, que você possa também ir divulgando, compartilhando essas transmissões e também mandando sugestões para a gente aqui no Instagram da igreja. Podem também mandar no Instagram do Moisés também, sugestões de dúvidas que a gente possa tirar, abrir diálogos para outras questões, a fim de tentarmos ajudar vocês o máximo possível, tá bom? E eu, como pastor, não poderia deixar
de fazer uma oração agradecendo a Deus por sua vida e pedindo que as bênçãos de Deus estejam sobre sua casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por cada ouvinte que hoje, meu Deus, aqui nos acompanhou nessa live, e que em nome de Jesus, toda ansiedade, todo medo e toda dúvida, meu Deus, caiam por terra nesse momento em nome de Jesus. E tudo aquilo que nós podemos partilhar e ensinar de Tua palavra, e também com entendimento e sabedoria, possam abençoar, Senhor, muitas vidas. Sejam essas que hoje, agora, estão nos escutando nesse momento, como aquelas que futuramente possam assistir a esse vídeo. Deus, te louvamos por tudo, no nome santo e eterno do Teu Filho. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, desde hoje para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe vocês, tá bom? E até a nossa próxima live. Paz e graça, Moisés. Deus abençoe também, viu?